Olá, eu sou o Fábio Coutinho e você está no programa Boa Semana com Cristo, um programa de meditação da Palavra de Deus para que você possa começar bem a sua semana. C.S. Lewis, um famoso escritor cristão, mais conhecido pelas Crônicas de Nárnia, na verdade escreveu 38 livros, entre esses livros Carta ao Inferno. Alguns títulos trazem Carta ao Inferno para um diabo aprendiz. No prefácio de uma das edições, ele fala a respeito do sucesso que é o seu livro, mas não fala no sentido de arrogante, que seu livro é um sucesso porque as pessoas estão ávidas em ler o seu livro. Mas ele conta a experiência de uma enfermeira que comentou com uma amiga dele que leu o livro Cartas do Inferno. E essa amiga então perguntou para ela: você tem interesse nesse assunto? E ela disse: não, na verdade aqui onde eu trabalho, o hospital, ele tem um programa de leitura. Ele nos dá 10 livros, sugerem 10 livros para que nós possamos ler. E eu escolhi esse livro porque ele é o de menor número de páginas. Então, C.S. Lewis diz que nós não podemos avaliar a leitura da Bíblia pela quantidade de Bíblia que é vendida. E isso é verdade. Passando os olhos na minha estante aqui, eu tenho pelo menos 12 Bíblias, que são minhas, sem contar aquelas que são da minha esposa. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós temos Bíblias no escritório, Bíblia na sala, Bíblia no quarto, Bíblia no carro, mas não lemos a Bíblia. O Salmo 119 é um salmo precioso. Eu não sei quantos já pararam e sentaram para ler esse salmo de uma vez só. A maioria desanima porque é o maior salmo da Bíblia. Mas o Salmo 119, versículo 104 até versículo 97, até o versículo 104 diz: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu tenho sempre comigo. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. O salmista, ele fala do valor da palavra de Deus e como ela tem um proveito, um ganho para a vida dele. Ele continua o salmo, também o versículo 174, diz: Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. E outros versículos, como o 119, 105, lâmpada para os meus pés são as tuas palavras, luz para o meu caminho. O quanto você ama e lê a palavra de Deus. O quanto você estima e usa ela como um alimento espiritual todos os dias. Muitas vezes estamos ocupados lendo outros livros. Alguns universitários são obrigados, pelo fato de estarem estudando, são obrigados no sentido de que precisam ler livros acadêmicos para poder ir bem numa matéria, fazer uma prova. Mas não deve ignorar a leitura da palavra de Deus. Outros são ávidos em abrir a internet para ler as últimas notícias. O que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas pouco interesse tem pela leitura da palavra de Deus. Faça o exercício diário de ler a palavra de Deus. Leia 1, 2, 3 versículos, 3 capítulos por dia. Medite nele. E você perceberá o ganho espiritual e também intelectual. Como o salmista diz aqui no Salmo 119, que nós lemos os primeiros versículos, 104, de 97 a 104, quando ele diz que ele se torna uma pessoa com maior compreensão do que os idosos, porque ele tem a palavra de Deus em seu coração, guarda os seus preceitos. A palavra de Deus desvia dos maus caminhos, porque ele observa a palavra de Deus. E por isso o Salmo 105 diz, o versículo 105 diz que é lâmpada para os pés. Quando você está caminhando uma estrada escura, uma lanterna, um farolete, uma tocha, ou até mesmo uma vela,
ilumina o caminho. Mas a Bíblia é mais do que uma vela, que um farolete, que uma lanterna ou uma tocha. A Bíblia é o farol que Deus nos deixou para iluminar os nossos caminhos. Que Deus te abençoe e você tenha uma boa semana com Cristo.